Bom, então vamos iniciar aqui a primeira aula, né, de Química Inorgânica 1, o vídeo pelo menos, né? Eu vou pegar aqui o livro da Química, a Ciência Central, né, que está disponível na biblioteca virtual da Pearson, né, o livro do Brown, que vocês podem achar facilmente, né, na biblioteca virtual via swap. Aqui eu vou direto para a página 252, onde iniciamos aqui com os conceitos básicos de ligação química, né? Então, como nós sabemos, temos três tipos básicos, né? Ou pelo menos as mais conhecidas ligações químicas, que são as ligações iônicas, covalentes e as metálicas, né? E aqui no caso, nós iremos aqui necessitar também daquele conceito da distribuição eletrônica, né, para trabalhar com a simbologia de Lewis. Então, assim, na simbologia de Lewis, nós representamos os elétrons na camada de valência, né? Lembrando que metais alcalinos têm um elétron, metais alcalinos terrosos têm dois elétrons na camada de valência, halogênios têm 7 elétrons na camada de valência, né? E os gases nobres têm o octeto completo, né? Ou seja, 8 elétrons. E é a partir daí que a gente tem a regra do octeto, que é a primeira teoria de ligação, né, mais simples, e é o que geralmente é ensinado no ensino médio, né, com o conceito básico de ligação química. É mais fácil, mas como a gente percebe, ela não funciona para todos, né, não é suficiente para a gente explicar todos os compostos, né, as moléculas, principalmente na ligação covalente que a gente vai trabalhar. Então, moléculas, diferente de compostos iônicos, né, a gente não pode chamar composto iônico de molécula, né, NaCl não é uma molécula, é um composto iônico, né, é uma simbologia para o composto, o sal de cozinha ou o cloreto de sódio. Tá? Bom, então aqui no caso, nós iremos trabalhar aqui nesse primeiro momento da parte teórica de química inorgânica 1, a ligação covalente, né, para seguir uma sequência lógica, primeiro ligação covalente, depois metálica e finalizar com a ligação iônica. Na simbologia de Lewis, como a gente pode perceber aqui, né, nós temos o enxofre, né, que faz parte dos calcogênios, né, talvez seja muito pequeno, né, mas eu acho que aqui no livro é o máximo que a gente pode aumentar aqui o zoom do livro, né? Então, o enxofre, os calcogênios têm 6 elétrons na camada de valência, a família do oxigênio, né? Nós representamos aqui por 6 pontinhos, né? Então, na simbologia de Lewis, a gente vai pegar os elementos, representar o símbolo do elemento e colocar os elétrons da camada de valência como pontos, né? Para facilitar aqui a nossa, tanto na regra do octeto como as estruturas de Lewis, né, e outros tipos de ligações que nós vamos trabalhar. Né? É usada essa simbologia de Lewis bastante utilizada também na química orgânica, né? Na inorgânica a gente vai ver que vai complicar um pouquinho mais para frente, né? Na regra do octeto, né, os elementos eles tentam alcançar 8 elétrons, né, receber ou doar elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Né? Então, por exemplo, o enxofre aqui, que tem 6 elétrons na camada de valência, ele tem a tendência de receber 2 elétrons para completar o octeto. Tá? Na ligação iônica, eles vão ganhar ou perder elétrons. Né? Na ligação covalente, eles vão compartilhar os elétrons para chegar ao octeto. Né? Então aqui nós temos, aqui no Brown, né, temos uma tabela aqui, estamos na página 254, das distribuições eletrônicas. Como a gente aprendeu lá na estrutura da matéria, a distribuição eletrônica concerne de gás nobre, o núcleo de gás nobre. Então a gente não precisa representar toda a distribuição eletrônica, e sim o que é importante, né? O gás nobre anterior e os elétrons, a distribuição aqui, né, da camada de valência.
né? Então aqui temos um resumo dos principais elementos que a gente vai precisar, os elementos representativos, né? E que a gente vai trabalhar também na inorgânica 1 mais os elementos representativos, na inorgânica 2 os metais de transição. E aqui, por exemplo, tem um exemplo, né, de uma ligação, formação de ligação iônica, né? Nós temos o sódio, né, que a gente já trabalhou um experimento com sódio de metais alcalinos no laboratório. Aqui o cloro a gente não vai conseguir trabalhar, a gente ia sintetizar o cloro no laboratório, é um gás verde, né? E se a gente entrar em contato sódio com o cloro, há uma reação extremamente exotérmica, né? Aqui dá para ver a energia liberada nessa reação, né? E ao vivo também é bastante interessante a gente observar, né? Não só simbolicamente, mas também visualmente, como que é o desprendimento de energia, né? Quase uma explosão aqui, a liberação de calor aqui, né? E com chama, uma chama verde aqui, quando ocorre a reação, ou seja, há uma transferência de um elétron do sódio para cada átomo de cloro, né? Formando o sódio com o cloro, formando o Na+, e o Cl-. Um perde o elétron, fica com 8 elétrons na camada de valência, e outro ganha um elétron, né, que fica também com 8 elétrons na camada de valência, né, seguindo a regra do octeto. Bom, a gente não vai enfatizar muito a ligação iônica, temos bastante para trabalhar ela no final do semestre. Vimos já, né, algumas coisas em estrutura da matéria de ligação iônica, a energia de atração entre os íons, né? Conforme quanto maior a energia de atração entre os íons, isso vai ter influência no ponto de fusão, ponto de ebulição, viscosidade e assim por diante, né? Ah, na configuração aqui, esse ciclo de Born-Haber, nós iremos ver também, trabalhar bastante com ele no final do semestre, né? Espero que vocês não fiquem doidos ou doidas, né? Mas não fica não, é bem tranquilo. E aqui só a representação, né? Quando ganha um elétron aqui, né? O cloro ele fica aqui, o P5 ele vai para P6, e na última camada, 3s2, 3p6, ele fica com 8 elétrons na camada de valência, que é uma configuração eletrônica de gás nobre, né? Do argônio. Bom, temos os metais de transição, que só enfatizando aqui que quando ele perde elétrons, o metal de transição perde elétrons, ele sempre vai dar preferência em perder elétrons da subcamada S, né? Então todos os metais de transição, né, tem subcamada S, né, e nesse caso aqui os elétrons serão perdidos não da última camada na distribuição eletrônica, né, da última subcamada que foi distribuído o elétron, e sim da última camada, que seria da camada, da subcamada S, né, ou no caso dos primeiros elementos da 4s, certo? Bom, mas isso a gente viu em estrutura da matéria e pode rever também em Orgânica 2, que vai ser importante saber fazer essa distribuição. Mas o importante aqui, o nosso foco é a ligação covalente, né? Então, num primeiro momento, a ligação covalente ela é o compartilhamento de elétrons, né? Podemos dizer que seria uma ligação entre não metais, né? Mas a definição mais interessante também seria aqui no caso o compartilhamento de elétrons, na realidade, é uma sobreposição de nuvens eletrônicas, né, entre dois núcleos de átomos. E aqui o que acontece? Nós temos aqui pela mecânica quântica, nós temos elétrons aqui entre núcleos positivos. E essas cargas negativas aqui, então, os opolos se atraem aqui, as cargas negativas entre os núcleos positivos vão atrair aqui, esses elétrons vão atrair
esses núcleos positivos. Seria uma outra definição de ligação covalente. Seria elétrons, né, entre núcleos positivos. Isso faz com que haja uma atração entre esses núcleos positivos. Tá? É uma forma de definir aqui a ligação covalente também, que seria interessante vocês lerem, né, para mais aprofundamento, essa introdução aqui da ligação covalente, esse esqueminha aqui, entender esse esqueminha aqui da atração entre os elétrons e os núcleos positivos onde estão os prótons. Bom, a estrutura de Lewis, a representação da ligação covalente para a estrutura de Lewis, nós temos aqui um primeiro exemplo mais simples, que nós vimos também em aula, na estrutura da matéria, né? Nós temos o hidrogênio representado com um elétron, e esse hidrogênio aqui, ele precisa ter uma configuração de gás nobre, então ele não vai alcançar o octeto, mas ele vai ter uma configuração de gás nobre que seria do hélio, né? Então aqui ele precisa de um elétron teórico para completar, entre aspas, né, o octeto dele. Então, ele não vai completar o octeto, mas sim ter 2 elétrons na camada de valência. E nesse caso aqui ele tem um elétron, precisa de mais um, então se ele compartilhar o elétron dele com outro hidrogênio, ele terá aqui 2 elétrons, né, na camada de valência, e ele vai ficar mais estável, tendo uma configuração de gás nobre. Um outro exemplo aqui é 2 átomos de cloro, né, tem 7 elétrons na camada de valência, e se eles compartilharem cada um com um elétron, nós vamos perceber aqui que um cloro vai ficar com 8 elétrons e o outro cloro vai ficar com 8 elétrons, formando um composto estável, né, seguindo a regra do octeto. Se avançarmos mais um pouco, podemos ver aqui a reação aqui, né? Aqui a formação da molécula de hidrogênio, a molécula de cloro, e aí podemos começar a fazer o LEGO, né? Então aqui hidrogênio pode se ligar aqui com flúor, o flúor precisa de um elétron e o hidrogênio também de um elétron, então eles compartilham cada um elétron. O oxigênio precisa de 2, está na família dos calcogênios, então ele vai compartilhar 2 elétrons, um elétron com cada hidrogênio. E aí, nesse caso, o oxigênio vai ficar com 8 elétrons, né? O hidrogênio 2 e outro hidrogênio 2. O nitrogênio está na quinta família, tem 5 elétrons na camada de valência, então precisa de 3 elétrons. Né? E no caso aqui o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, né? Então vai compartilhar 4 elétrons para formar o octeto. Cada ligação tem 2 elétrons. Né? Então a gente pode sempre observar o tracinho da ligação como 2 elétrons compartilhados. Né? Então, se um elemento precisa de um elétron para completar o octeto, e se ele fizer ligação covalente, então ele vai ter preferência em fazer uma ligação covalente para completar o octeto. Se precisar de 2 elétrons, vai fazer 2 ligações covalentes. Se precisar de 3 elétrons, fazer 3 ligações covalentes. E se precisar de 4 elétrons, vai fazer 4 ligações covalentes. De maneira geral é isso. Né? Não terão muito mais ligações. Os compostos que a gente vai trabalhar, eles vão expandir o octeto. Né? Então por isso que são mais complicados. Né? Mas para a regra de octeto simples, ou para, né, as regras para o ensino médio, pelo menos, né, pela regra do octeto a gente consegue montar várias moléculas. Né? Só não vai servir para as moléculas mais sofisticadas ou complexas da química inorgânica, né, que temos compostos um pouco mais complexos, como o ácido sulfúrico, por exemplo, que nós vimos, o sulfato, né, essa regra do octeto não é suficiente para a gente conseguir explicar a formação das ligações. Tá? Aqui nas ligações múltiplas, né, os elementos eles podem fazer uma ligação, ou se ele precisar aqui, haverá casos como, por exemplo, o dióxido de carbono, né, o CO2, nós não conseguiremos fazer uma ligação simples. Então ele vai precisar, para a formação da molécula, fazer ligações duplas. Né? E no caso da molécula de nitrogênio N2, né, para satisfazer aqui a regra do octeto, né,
cada nitrogênio aqui ah, apresentar 8 elétrons na camada de valência, ele terá que fazer 3 ligações. Então, uma ligação tripla, né? E aqui a gente vai ser interessante aqui essas distâncias entre os átomos quando formam as ligações. Quanto maior a ordem de ligação, ou seja, quanto maior o número de ligações, mais próximos estão os átomos, né? Isso aqui vai ser importante quando a gente for trabalhar a teoria de orbitais moleculares, que é a última teoria dessa química inorgânica 1 que a gente vai trabalhar, né? Vai ser bem legal. Bom, para trabalhar a polaridade, a gente precisa retomar também aquele conceito de eletronegatividade, né? Lembra aquela tabela no Excel que a gente montou, né? A gente pode utilizar ela de novo, né? Vai trabalhar com ela de novo. Inclusive, precisamos terminar aquela tabela, né? Nossa tabela periódica no Excel com vários dados que a gente montou. Então, a eletronegatividade vai ser energia com que um átomo, um elemento atrai elétrons para si, né? E aí tem uma classificação aqui do Linus Pauling que dá para a gente ter uma ideia melhor, né, sobre a ligação química, né, que vai auxiliar a gente quanto à ligação química. Vamos esperar carregar aqui. Vou fazer uma pausa para carregar e a gente continua.